Então, nossa mensagem vai estar baseada aqui nesses dois livros. E nós vamos falar aqui um pouquinho de Ana. E nós, sendo mulheres e mães, nós não temos todas as respostas para tudo. Nós não somos perfeitas, né? E eu venho aqui também falar e trazer a mensagem como uma mulher assim, como nós somos. Algumas mães aqui, mulheres que já choraram escondidas, que já orou em silêncio, que já carregou medos que ninguém conhece. E mesmo assim, a gente continua, porque a maternidade ela é assim. E muitas vezes a vida de uma mulher também é assim, e de outros também, especificamente hoje das mães e mulheres. E eu gostaria de trazer um dado para os irmãos. Vocês, como a Simone aqui trouxe, né, sobre o filhinho dela, sobre o agir de Deus, e ela falando das dificuldades dela sendo a mãe solo. E hoje, segundo o dado do IBGE, no Brasil existem 11 milhões de mães solos no Brasil hoje. Mulheres que criam seus filhos praticamente sozinhas. Mais de 11 milhões de mulheres que trabalham, que educam, que protegem, que muitas vezes fazem tudo isso sozinhas, para educar, para enviar para a escola, para dar comida, para dar vestimenta para uma criança. E muitas vezes essas mulheres estão sobrecarregadas, estão preocupadas, e ainda assim a gente tenta, ou elas tentam parecer forte o tempo inteiro. Porque uma mulher geralmente, quando ela vira mãe, ela quase não tem tempo nem de se preocupar ou de estar triste, porque ela precisa o tempo todo estar pensando no outro, no bem-estar do seu filho. E hoje nós também vamos falar de uma mulher assim, uma mulher que chorou escondido, uma mulher que foi incompreendida, uma mulher que carregou dores silenciosas, mas que descobriu algo que mudou a sua vida inteira. Ela transformou a dor dela em uma parceria com Deus. E essa mulher foi Ana. E geralmente a gente fala sempre de Ana, dela pedindo o filhinho dela para Deus, pedindo o filho de Deus para Deus, pedindo o menino Samuel. Mas eu gostaria que nós pensássemos hoje que Samuel foi uma consequência do que veio antes na vida de Ana. Do porquê Samuel veio, por que ela alcançou o milagre? Foi de algo antes na vida dela. E no capítulo 1 de Samuel, a gente vai encontrando aqui os primeiros relatos da vida de Ana. Então, Ana era casada, o seu esposo a amava muito, porém eles não foram agraciados com a bênção de um bebê. Sendo assim, o marido dela, Eucana, se casou com outra mulher, que nós já conhecemos a história, essa mulher era Penina, que o significado do nome Penina significa fertilidade. Olha só, né? Que ironia. Ana, uma mulher casada, gostaria de ter um filho, não tinha um filho. E o seu marido contraiu uma segunda esposa, que tinha um significado do nome por fertilidade. E Penina, então, teve filhos, e a gente conhece a história, e ela ao mesmo tempo, ela conseguia ser um pouco assim que má com Ana, porque ela dizia, você não tem filho, você não tem filhos, é porque provavelmente Deus não se agrada de você, né? Deus não liga para você, deve ser por isso que o seu ventre é assim, por isso Deus cerrou a sua madre, porque Ele não se importa com você. E no livro Patriarcas e Profetas vem relatando que Ana era uma mulher muito amável e gentil e de muita fé. Ela nunca respondeu às provocações, ela apenas orava em silêncio. Só que essas provocações deixavam ela tanto quanto muito triste, porque ela sentia tanta tristeza que ela não comia. A Bíblia relata que ela não comia, ela não se alegrava. E ela era uma dor, e essa dor era real. Tanto é que o marido dela falava, mas eu não sou muito melhor para você de que muitos filhos. Mas era a dor dela. Era um sentimento que ela tinha. Era a tristeza dela. E ela não respondia, ela se mantinha em silêncio.
E muitas vezes nós também passamos por algo assim. A dor é real e às vezes silencia a gente. E Deus, nós não sabemos o porquê acontecia isso com Ana. Nós não sabemos o porquê a madre dela era fechada e porquê Deus ainda não havia dado um filho para ela. Nós não sabemos todos os caminhos de Deus. E é difícil aceitar que Deus às vezes permita coisas em nossas vidas. Mas isso também nos ensina que nem tudo nós vamos entender enquanto estivermos aqui. E há dores que não fazem sentido nas nossas vidas. E há processos que parecem injustos. E há orações que parecem muito demoradas a serem respondidas. Mas mesmo sem entender, ela continuou. E sabe, a dor de Ana não fez ela ficar como coitada, não fez ela simplesmente deitar e ficar lá e falar: não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, embora ela ficasse sem apetite, porque era uma tristeza profunda que ela sentia. Mas a dor dela fez ela se aproximar ainda mais de Deus. E a pergunta que eu faço hoje é: aonde as nossas dores têm nos levado? Aonde os nossos sofrimentos, aonde muitas vezes as nossas provações têm nos levado? Será que Ele nos leva como mães aos pés de Jesus? Será que Ele tem nos levado de fato a um relacionamento, intimidade com Deus? Um relacionamento de ousadia, como nós vamos ver que Ana teve? Aonde as nossas provações têm nos levado? Aonde? Para quem ela tem nos levado? Então, Ana, a gente sabe que o marido dela, todos os anos, subia até o templo, e eles vão ali também até o templo, e ela vai também até o templo. E quando ela chega lá, a gente sabe da história que ela vai até o templo e ela começa uma oração. E quando ela entra no templo, naquela época lá em Israel, a gente sabe da história, e estava tudo muito difícil. Porque o sacerdote ali, ele era Eli na época, e ele já não tinha muita autoridade espiritual sobre a nação. Os filhos dele, então, misericórdia, profanavam todo o templo, o santuário, e eles já não faziam mais papel de sacerdotes. E Ana entrou ali. E ela começa a se debruçar, ela começa a orar, e ela se derrama aos pés do Salvador. E o sacerdote já confunde ela com uma mulher embriagada. E por que será que ele confunde Ana com uma mulher bêbada? Porque isso era uma prática comum que as pessoas estavam fazendo em Israel. Em Israel já não existia mais essa liderança espiritual. Então era comum, mesmo nas festas solenes, as pessoas se embriagarem. Então Ana, ela é confundida como uma mulher assim, quando ela está ali se derramando aos pés de Deus. Quando ela se entrega a Deus. E muitas vezes o nosso modo de nos entregarmos a Deus, às vezes pode ser que incomode o outro. Será que você também já foi julgado pelo modo como você se derrama aos pés de Deus, como você se entrega a Deus? Não era comum esse tipo de adoração mais em Israel. E então, Ana, ela, na oração dela ali, se derramando a Deus, ela fala: Senhor, se me deres um filho, eu o entregarei ao Senhor. E ela ainda diz assim: se me deres um filho homem, eu o entregarei ao Senhor. E quando ela diz: se o Senhor se lembrar da tua serva, essa palavra serva no hebraico, ele também tem a ver com uma parceria. E aqui, eu acho que é o ponto alto da história de Ana, que é quando ela convida Deus para uma parceria, para uma aliança. Porque em toda a Bíblia a gente vê que Deus vem chamando Abraão para uma aliança, Deus chamou Noé para uma aliança, mas aqui Ana teve a ousadia de convidar Deus para uma aliança. Sabe por quê? Ela fala assim: Senhor, se o Senhor me deres um filho, um homem,
eu vou pegar esse menino e vou trazer. E ele vai ser o líder espiritual da nação. Porque, Senhor, em outras palavras, se o Senhor resolver o meu problema, eu vou resolver o teu, Senhor. Porque aqui não tem mais um líder espiritual. A gente não tem mais um líder espiritual. Nós não temos mais um juiz, nós não temos um profeta. E aqui, Ana, ela tem a ousadia de convidar Deus para uma aliança. Porque ela pede o filho. E ela pede um filho homem. E ela fala, eu vou entregar. E não é uma barganha. Não é uma barganha. É porque ela sabia que o milagre dela tinha que ter um propósito para o reino de Deus. Porque milagres sem propósito produz pessoas vazias. O seu milagre precisa ter um propósito para o reino de Deus. E assim ela faz. E ali, ele, falando com ela, ela fala assim, não, meu Senhor, eu estou aqui orando. Eu estou aqui na minha intimidade com o Senhor. E ali, o sacerdote, ele fala para ela assim, vai em paz e o Deus de Israel conceda a tua petição. Sabe, irmãos, Ana convidou o Senhor para uma aliança, para um propósito, mas ela não ouviu a voz de Deus de imediato. Deus não mandou um anjo para responder ela naquele momento. Ela não teve fisicamente a confirmação da resposta, se ela seria atendida ou se ela não seria atendida. Eli falou para ela, vai em paz, e que o desejo do teu coração seja alcançado. Mas ela não viu fisicamente, ela não viu concretamente a resposta dela, da oração sendo confirmada. Mas ela foi e ela foi em paz. E como alguém muda sem ainda ter recebido a confirmação do milagre? Porque ele diz que depois que Ana saiu dessa entrega com Deus no templo, ela saiu, sabe o que ela fez? Ela foi comer e ela ficou feliz, o seu semblante mudou. Mas ela ainda não tinha a resposta concreta da oração. Ela ainda não sabia se o milagre dela ia ser respondido ou não. Mas sabe o que ela teve? A confirmação da presença do Senhor na vida dela. A presença de Deus. E ela saiu dali em paz, com o coração em paz, porque ela tinha confirmação da presença do Senhor na vida dela. Ela tinha confirmação da presença. E quando ela sentiu essa confirmação da presença de Deus, ela saiu radiante, o semblante dela mudou. Porque ainda que ela não tivesse a confirmação do milagre, ela tinha a confirmação da presença de Deus na vida dela. Da intimidade, do relacionamento. E a presença muitas vezes é maior do que o milagre. Não é só sobre milagres, é sobre a presença de Deus na sua vida, é sobre o relacionamento, é sobre a intimidade que você tem com o Senhor. Você tem sentido a presença de Deus na sua vida? Nós, mamães, temos sentido a presença de Deus nas nossas vidas? Em cada conselho que nós damos para os nossos filhos, em cada oração que nós elevamos a Deus pelos nossos filhos, nós levantamos dessas orações sentindo a presença de Deus, sentindo a confirmação de que Deus está presente na vida dos nossos filhos, nas nossas vidas, nos nossos lares. Nós precisamos da presença do Senhor, que é maior do que o milagre, porque o milagre, ele é uma consequência da presença de Deus nas nossas vidas, do nosso relacionamento com Deus. E então, Ana sentiu a presença de Deus e foi suficiente para ela mudar. E nós sabemos que após esse episódio da vida dela, então Deus responde a oração com um milagre. E ali Ana pôde segurar em seus braços o menino Samuel. É o cumprimento da aliança que ela chamou o Senhor para fazer com ela. Da aliança que ela sabia
que ela poderia fazer com Deus, porque Deus é parceiro e Deus já tinha feito aliança com outras pessoas. Então ela teve a ousadia de chamar Deus para uma aliança com ela, e ali ela teve a confirmação, a consequência, né? O fruto da aliança foi o milagre dela ser a mãe do menino Samuel. E ali Ana vai cumprir a sua promessa, a sua aliança, o seu voto. E quando o menino Samuel, a Bíblia relata que depois que o menino Samuel desmamou, ela vai entregar o menino Samuel lá no templo. E sabe de uma coisa que eu acho assim muito interessante? É que talvez no decorrer dos anos, eu não sei mais ou menos com quantos anos a criança desmamava naquela época. Hoje, geralmente, a partir dos 2 anos, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que a partir dos 2 anos você já pode tirar, se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, já pode tirar, né, o leite materno da criança, então geralmente por volta dos 2 anos. Naquela época eu não sei quanto. Mas sabe o que eu fico pensando? Que como mãe, será que Ana pensava assim, meu Deus, eu fiz esse voto, mas eu tinha me esquecido. Como eu vou levar o meu filho para lá, se ele não deu conta nem dos filhos dele? Samuel vai crescer com aqueles meninos, olha a influência. O que eu vou fazer, meu Deus? Senhor, os filhos de Eli são má influência, como que eu vou deixar o meu filho lá e agora? Ele não deu conta nem dos filhos dele, agora eu vou levar o meu filho e ele ainda vai ser influenciado pelos filhos de Eli que estão lá também, que não são verdadeiros adoradores, não são pessoas espirituais para influenciar o meu filho. Que tipo de influência meu filho? Meu filho ainda é uma criança, ele ainda não está totalmente formado, ele ainda não é um adulto, um adolescente, ele é uma criança, ele pode ser influenciado para o mal. Como eu vou deixar ele lá? Mas gente, é maravilhoso perceber o quanto Ana ela tinha certeza da parceria com Deus, porque ela não estava entregando Samuel para um ser humano, para ele. Ela entregou Samuel para Deus, e ela sabia da parceria que ela tinha com Deus, porque ela falou, Senhor, ele é teu enquanto ele viver, então ele é teu. E ela deixou o filho dela lá, ela deixou o filho dela no templo aos cuidados de Deus, porque ela tinha certeza da parceria que ela firmou com Deus, da aliança que ela fez com Deus. Então Samuel, ele foi sacerdote da nação de Israel. Samuel foi profeta daquela nação e Samuel foi juiz de Israel. Olha a bênção do milagre. Olha toda a bênção da aliança que aquela mulher teve a ousadia de chamar Deus para fazer com ela. Olha a bênção que foi o filho dela. Samuel, ele teve porção abundante do Espírito Santo sobre ele. Ele foi um líder espiritual, um líder de guerra, um líder civil. A figura de Samuel concentrava os 3 poderes. Isso é uma aliança que a gente faz com Deus, porque a gente não teme o futuro quando nós temos uma parceria com Deus. E hoje muitos querem, às vezes, filhos brilhantes, profissionalmente brilhantes, e não é ruim querer isso. Mas o mais importante é que você deseje filhos consagrados, porque o profissionalismo, toda a carreira, ela vai vir quando os seus filhos são consagrados a Deus, quando os nossos filhos são consagrados a Deus. A carreira brilhante, o profissionalismo, a ascensão profissional é uma consequência da nossa consagração, dos nossos filhos consagrados a Deus. E o mundo quer isso. O mundo quer profissionais excelentes, mas Deus procura adoradores íntimos. Deus procura adoradores que se relacionam com Ele de maneira íntima com Ele.
de maneira que busquem uma aliança e uma parceria com Ele. Filhos não pertencem a nós pais, eles pertencem a Deus. E eu gostaria que a partir de hoje nós não olhássemos Ana somente como uma mulher talvez frágil, que chorou muito, que tinha uma dor. Não. Ela foi uma mulher muito forte, ousada. E ela é uma mulher que mudou a história de uma nação inteira, porque ela quis ser parceira de Deus. Ela chamou Deus para uma aliança. Ela quis ser parceira de Deus quando ela decidiu no coração dela que ela queria ser mãe. Quando ela decidiu no coração dela que ela queria ter um filho. Ela também decidiu nesse momento que ela chamaria Deus para uma parceria com ela, uma aliança. E hoje nós falamos aqui de Ana, mas ela não deixou que a dor que ela tinha, ela não deixou que as amarguras do seu coração definissem quem ela era. Ela deixou e ela permitiu que a dor impulsionasse ela para os braços de Deus. E lá, na presença dele, ela descobriu algo que mudou tudo. Que ela podia ser parceira de Deus. Que ele estava bem pertinho. Para que ela pudesse caminhar com ele, entregar o filho dela para ele. Para que ela pudesse ter uma aliança com Deus. E o que nós temos pedido para Deus? O que nós temos levado para Deus? Como nós temos tratado Deus nas nossas vidas, na nossa intimidade, no nosso relacionamento? Qual é o tipo de parceria? Com quem nós estamos fechando a nossa parceria? Nós sabemos que tem até um hino que a gente canta, né? Que não é só dos fortes as vitórias. Não é só dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas é daqueles que esperam no Senhor. E se Deus pôde, bem lá atrás, muito tempo atrás, fazer esse tipo de compromisso e aliança com Ana, o que Ele não é capaz de fazer por nós hoje também? E hoje nós vivemos no mundo, as mamães sabem, né? Para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Tudo é tão difícil, é tão complicado e às vezes a gente quer proteger de todos os lados o tempo todo. Mas a gente não está o tempo todo com eles. A gente não está. A gente não consegue. Porque nós não estamos 24 horas do nosso dia ao lado dos nossos filhos. Então, chama Deus para uma parceria. Vamos fazer uma aliança com Deus para que os nossos filhos também sejam cuidados por Ele a todo momento. A todo momento, aonde quer que os nossos filhos pisarem, Deus precisa estar com eles, neles, ao lado deles. Porque nós não conseguimos, embora nós queiramos o tempo todo proteger, nós não podemos. Mas Deus pode. Deus pode. E nós precisamos aprender que nós não devemos tratar Deus como um ser muito, muito distante da gente, como um rei distante, alguém que às vezes não nos escuta, que está muito longe. Nós precisamos mudar isso, porque Deus é um Pai e o Pai está sempre pronto para nos ajudar. E hoje eu quero chamar você também para essa parceria com Deus. E você vai viver o extraordinário na sua história, na história dos seus filhos. E nós devemos pensar com ousadia. Nós devemos parar de ser um visitante do reino e passar a ser membro dessa realeza. Ou nós vamos ficar perdendo tempo
vivendo coisas pela metade. Nós precisamos pegar o nosso compromisso e selar com Deus esse compromisso e essa parceria. Ana trocou o choro pelo canto. E o cântico de Ana é maravilhoso porque ele é um cântico profético. Inclusive, Maria também cantou esse cântico de Ana quando o anjo foi falar para ela sobre o nascimento do Salvador, que ela seria mãe do Salvador. Ana mudou a história da nação. E ela mudou a história da nação porque ela desejou ser mãe. Ela mudou a história de uma nação porque ela desejou, foi usada para fazer uma parceria com Deus. Quando nós desfrutamos a presença de Deus, os milagres se tornam necessidades secundárias, porque o milagre maior já aconteceu, que é a presença de Deus nas nossas vidas, e isso nos basta. E eu gostaria de concluir lendo algumas palavras para que vocês meditassem. Deus viu Ana chorar silenciosamente no templo e Ele vê você também. Talvez os filhos nunca saibam quantas lágrimas nós escondemos, quantas noites nós perdemos e quantas orações nós fizemos e ainda faremos. Mas o céu sabe. E hoje Deus convida cada um de nós para nós nos entregarmos a Ele e chamarmos Ele para uma aliança, uma parceria, onde a nossa casa vai se transformar em um altar. Os nossos filhos serão consagrados e a nossa maternidade vai deixar de ser apenas uma rotina e vai passar a ser um ministério. O Senhor abraça cada mãe cansada, Ele fortalece cada mãe aflita, Ele sustenta cada mãe que carrega fardo sozinha. Ele renova a cada uma que quase perde as suas forças. Ele transforma e Ele quer transformar cada um dos nossos lares em um altar de adoração a Ele. Que nós nos levantemos e que nós sejamos Anas nesta geração. Mulheres, mães, que vamos transformar a nossa dor em intimidade com o Senhor. Mulheres que não só pedem por milagres, mas entram em parceria com o propósito. Porque quando a presença de Deus chega, o coração encontra paz antes mesmo do milagre acontecer. E por isso hoje eu quero convidar as nossas famílias, cada mãe, cada mulher, a nós nos entregarmos ao Senhor, porque os nossos filhos são dele. Nós devemos colocar os nossos filhos nas mãos de Deus, e assim eles jamais serão desamparados. E que, como Ana, nós possamos sair daqui com a presença de Deus, e assim nós saiamos radiantes, mesmo antes da gente ver o milagre. Que Deus nos abençoe nesta manhã, para que nós possamos sair daqui com a presença dele nas nossas vidas. Amém.